Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir mais um conteúdo deste canal. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Convido aqueles ainda que não se inscreveram, aqueles que não conhecem o canal ainda, que venham conhecer o canal Democracia Espiritual. Venha conhecer os conteúdos onde eu exponho o Evangelho da Graça, o Evangelho da Verdade, sem mistura, sem fermento da lei. Onde também eu exponho aqui a escatologia já realizada, a escatologia consumada, tudo, absolutamente tudo já foi feito. Eu peço que aqueles que não se inscreveram no canal ainda, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, deixe seus comentários com respeito, claro, com certeza, vou responder a todos. E deixe seu like, que é muito importante para o canal. E agradeço a todos, aqueles que já se inscreveram no canal. E aos novos inscritos, desejo que todos sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Amém? Desculpa. Eu quero trazer mais uma pequena reflexão nesta manhã, nesse dia maravilhoso que Deus nos proporcionou, que tem como tema as tribos de Israel ou do Brasil. As tribos de Israel ou do Brasil? Esse é o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, livro histórico, livro sinótico de Mateus, capítulo 24, versículo 30, que está escrito assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos ler novamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Veja que as tribos da terra, dessa terra aqui falada por Jesus, iriam se lamentarem. E verão o Filho do Homem, ou seja, além dessas tribos da terra se lamentariam, ou seja, iriam se lamentarem, elas também, essas tribos, iriam ver. Tá entendendo? E verão o Filho do Homem vindo na sua vinda. Quando o Filho do Homem viesse, essas tribos da terra iriam se lamentarem e iriam verem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A palavra nuvem aqui, essa expressão nuvem, isso é uma figura de linguagem. Uma linguagem de figura, uma expressão falada entre esse povo da terra, entre as tribos da terra que iriam se lamentar e iriam verem essa expressão vindo sobre as nuvens. Eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Os discípulos aqui, que eram os ouvintes principais da fala de Jesus, eles entenderam perfeitamente
o que o Filho do Homem, o que o Jesus da carne estava falando e estava querendo dizer. E observe que o contexto desse texto sem contexto, vira pretexto para a heresia. O contexto desse texto está falando da queda do templo, que estava conectado com a vinda do Filho do Homem. Começa já no versículo 2 de Mateus 24. Então, observe que as tribos da terra eram um povo que viviam de sinais, e eles perguntaram ao Filho do Homem, exatamente aqui, no Monte das Oliveiras, que sinais, ou seja, quando isso iria acontecer, ou seja, a queda do templo. Quando isso iria acontecer, entendeu? Eles fazem essa pergunta para Jesus, entendeu? No particular, foi um particular entre o Cristo da carne e os seus discípulos. O texto de Mateus, o contexto de Mateus, capítulo 24, versículo 3, vai falar perfeitamente o que eu estou narrando aqui. Então, eles perguntaram, depois que Jesus disse que aquele templo ali não iria ficar pedra sobre pedras, eles perguntam quando serão essas coisas? Ou seja, quando seriam essas coisas? Quando isso iria acontecer, a queda do templo? Então, observe, aí eles continuam a fala, a pergunta ao Filho do Homem. E que sinal haveria, né, da vinda dele, da tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo? Ou seja, e do fim do século? Então veja que as tribos que iriam se lamentarem, as tribos que iriam verem, as tribos que iriam passar pelo juízo vindo sobre as nuvens, nuvem falava de juízo, de justiça. A Bíblia está recheada ao Antigo Pacto dessa expressão vindo sobre as nuvens. Então essas 12 tribos, as tribos de Israel, as tribos da terra, entendeu? Era um povo que viviam de sinais. Então eles perguntaram, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Porque ali ele já tinha vindo na primeira. Quando ele estava aqui conversando com seus discípulos, ali foi a primeira vinda dele, quando o Verbo se tornou carne. Então, observem, aí eles perguntam, que sinais, né? Que sinal haverá da tua vinda? Porque era um povo que vivia de sinais. E do fim do século, ou seja, fim do mundo, ali foi o fim de uma era, o fim daquela antiga dispensação da lei de Moisés, da lei mosaica, tá entendendo? Para o estabelecimento do pacto da graça, onde aconteceu o estabelecimento do reino de Deus e a ressurreição dos mortos. Tá entendendo? Então, observe que foi o fim de uma era. E a palavra mundo aqui, nesse texto, nessa tradução aqui tem mundo, nessa outra aqui tem século. Entendeu? Então é o fim de uma era. Então essa palavra mundo aqui não é o mundo cosmo, é o aion. Entendeu? Então é muito claro, meu irmão. Claríssimo. Então o contexto do texto que eu li aqui de Mateus capítulo 24, versículo 30, então iria aparecer um sinal, entendeu? Apareceria um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, iriam se lamentarem, e iriam ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, essa palavra terra aqui, ela não está falando do mundo cosmo, entendeu? Então, essa palavra terra aqui também não é o mundo cosmo, o mundo criado por Deus, onde existem rios, floresta, mares, nós seres humanos, animais, vegetais, não. Onde existe vida, não. A terra, ela foi feita para o homem habitar nela, desfrutar dela.
Pena que os homens hoje, por causa da ganância, por causa do dinheiro, eles vivem aí ferindo a terra, ferindo aquilo que Deus criou. Entendeu? Então Deus fez o rio perfeito, o mar perfeito, a floresta perfeita. Tá entendendo? Então isso foi uma criação da natureza que onde Deus está ali, onde Deus está não, onde Deus criou tudo. Tudo foi criado por Deus, mas o homem está aí destruindo. Ou seja, por mais que eles tentem destruir, eles não vão conseguir nunca destruir a terra. A terra foi feita para o homem habitar. É uma geração que vai, é outra geração que vem, e a terra ela vai permanecer para sempre. O que vai acabar é a geração, porque vem uma geração, passa outra geração, né? Vem uma geração, aí vem outra geração, vai uma geração e vem outra geração. Então, o que vai terminar aqui na terra é as gerações que sempre está passando e vindo outra geração. Então, essa palavra aqui, terra, e todas as tribos da terra se lamentarão, não está falando do planeta Terra. O mundo cosmo, terra aqui, não tem nada a ver, meu irmão, com o planeta Terra, como o sistema religioso ensina que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Agora eu faço uma pergunta. Aonde é que está escrito isso que Jesus disse que iria voltar para buscar a sua igreja? Não, meu irmão. Jesus não falou isso. Não está escrito em nenhuma passagem da Bíblia. Nenhuma passagem ali falada por Jesus, ele não falou isso. Ele não definiu isso. A glória da igreja que está em Cristo, ela vai permanecer aqui pelos séculos dos séculos. Está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 21. Entendeu? Então, observe que a palavra gay aqui, nesse texto aqui, a palavra terra aqui, a palavra terra, no grego é ge, o G, que tem um significado totalmente diferente, entendeu? Daquilo que o sistema religioso vive falando, vive ensinando, entendeu? Então, veja, essa palavra aqui, ge ou G, se refere aqui a nações, não é a nações do mundo. Terra aqui significa aqui, ó, um terreno delimitado por limites fixos em pedaço de terra, um território, uma nação, entendeu? Então, é muito claro aqui, a palavra terra, ge, nesse versículo, é a mesma terra lá que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a palavra terra aqui, no grego é ge, não está se referindo ao mundo cosmo, o planeta Terra, o mundo global. Você está entendendo, meu irmão? Então, é muito claro isso aqui, meu irmão. Quando a gente procura, né, buscar o entendimento certo, entendeu? Sem manipulação, sem engano. Então, no livro de Apocalipse, vamos para Apocalipse agora. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7. Então, as tribos da terra que iriam se lamentarem e que se lamentaram mesmo, e viram os sinais, não viram ele, a volta do Filho do Homem, num corpo glorificado, porque ele é espírito, ninguém consegue ver espírito. Eles viram, sim, a destruição, os sinais. A vinda do Filho do Homem, ela estava conectada com sinais. Então, veja, não era as tribos de índios aqui, de João Pessoa, onde tem aqui uma praia conhecida como Baía da Traição, que tem tribos de índios. Não é as tribos de índios também do Mato Grosso do Sul, ali do Amazônia, não.
As tribos que iriam verem, que iriam se lamentarem, eram as 12 tribos de Israel. Não é as tribos de índios aqui do Brasil, não. Não, doutor. Não está falando aqui do Brasil. O Brasil nessa época nem existia ainda. Para você que não sabe. Então, não, eles podem dizer, não, mas não existia, mas isso já era uma profecia para os dias de hoje, os sinais estão aí. Não. Não estava falando aqui, estava falando das tribos, as 12 tribos de Israel, as tribos da terra, não é as tribos das nações, né? Onde o Brasil, como nação, se inclui assim, como eles dizem, né? Que todo olho, né, do mundo inteiro vai ver a vida do Filho do Homem. Não, já aconteceu. Então, veja no livro de Apocalipse, quando João escreveu, foi revelado a João o livro do Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Então, João está falando ali que breve, né, a vinda do Filho do Homem estava breve. Era algo que estava próximo para acontecer. Breve, próximo, estava para acontecer a vinda do Filho do Homem, que estava conectado com o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre as 12 tribos. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, a mesma fala de Jesus, quando ele diz aqui em Mateus, ó, para o seu discípulo, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A mesma expressão falada por Jesus, João falou aqui, escreveu no livro de Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor. E quando Jesus estava falando ali, em particular com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, entendeu? João se encontrava ali. Jesus, como judeu, ele nasceu ali, ele veio sobre o povo judeu, então ele estava falando para os seus discípulos que era judeu. E João agora está preso na ilha de Patmos e recebe a revelação para escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor, para um povo judeu também. Então, quando Jesus falou no particular, João estava lá. E João agora recebe a revelação e vai falar quase idêntico às palavras de Jesus. Olha o que ele diz. Eis que vem com as nuvens. Jesus falou lá no Monte das Oliveiras e João estava lá presente. E todo olho verá. Olha, o que Jesus falou aqui, ó, em Mateus, no particular, quando João se encontrava ali no Monte das Oliveiras. Ó, repare. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha o que João está escrevendo aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus falou aqui, ó. Olha aqui, ó. E verão o Filho do Homem vindo. Quase as mesmas palavras que Jesus falou foi revelado a João lá na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação. Então veja. Eis que vem com as nuvens, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Veja, eis que vem com as nuvens, juízo. Jesus falou sobre nuvens, juízo. João estava presente. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Veja, até mesmo os mesmos que o transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Que João está escrevendo aqui que até aqueles que transpassaram, né, iam ver o Império Romano, o exército do Império Romano. Entendeu? Foi que transpassaram Jesus, crucificaram. Aqueles também que estavam coniventes, que exigiam que Jesus fosse condenado, né, os sumos sacerdotes, os anciãos ali da época, eles iriam ver. Então veja, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram e todas as tribos da terra. Veja, o que Jesus falou em Mateus. Ó, veja, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra, terra aqui. A palavra que Jesus falou, tribos da terra, João está falando aqui. Recebeu em revelação para escrever
para as 7 igrejas da Ásia, que hoje não existe mais, que é a Turquia. Então, observe as mesmas palavras, praticamente, que Jesus falou no Monte das Oliveiras, quando João estava presente, antes da cruz, entendeu? João agora recebe a revelação para escrever aos 7 anjos da igreja, né? Ao anjo da igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Efésio, de Sardes, de Esmirna, as 7 igrejas. Então, João agora também recebe a revelação para escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor. Veja que quase idênticas às mesmas palavras que Jesus falou no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, em particular com seus discípulos. Quase que não saía a palavra. Então, veja como é claro, meu irmão. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, nuvem, juízo, e todo olho verá, veja, todo olho verá. Não era que iam ver literalmente a vinda dele. Não é que ele vinha nas nuvens, num cavalo, ou seja aí, entendeu? Num jumento, num cavalo. Não, meu irmão. Nuvem, juízo. Então, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Então, a mesma expressão falada, bem, praticamente, do que Jesus falou, o vento, do que Jesus falou, entendeu? Ali no Monte das Oliveiras. Então, é claríssimo, meu irmão, contra fatos não há argumento. Então, era as tribos da terra que iriam se lamentarem. Era as tribos da terra que iriam se lamentarem, e não as tribos de índios do Brasil. Não faz sentido uma coisa dessa, é ser desonesto com a palavra de Deus. É ser desonesto, meu irmão. Então, observe que não está falando aqui das tribos de índios, aqui, de Baía da Traição, uma praia que tem aqui em João Pessoa, que por sinal é uma praia muito boa, né? Quem não conhece, quando vier aqui a Paraíba, vá lá, porque vai gostar muito dessa praia. Eu já fui lá várias vezes, entendeu? Então, também não é das tribos de índios, também do Mato Grosso do Sul, ali no Amazônia. Não faz sentido, meu irmão. Então, é muito claro. Terra, aqui está falando de território, um lugar ali, aquele mundo habitado, entendeu? Que estava sendo comandado, entendeu? Pelo Império Romano da época. Então, é claríssimo demais. Então, é a mesma palavra que tem aqui em Mateus capítulo 24, que eu li aqui, quando Jesus falou, versículo 30, como também aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. É a mesma terra, território. Israel, o mundo habitado, entendeu? Território. Não está falando do mundo cosmo, do planeta Terra, do mundo global, onde o sistema religioso, eles esperam a vinda do Filho do Homem ainda. Veja como eles estão atrasados. E outra coisa que eles esperam, porque eles esperam serem arrebatados. Uma doutrina criada por um teólogo da época, ali no século XIX, onde uma jovem escocesa, e a história diz que ela é perturbada, ela teve visões, vindo pessoas subindo. Então, esse tio dela, né, pegou isso aí, aproveitou essa oportunidade e criou uma doutrina conhecida como doutrina do arrebatamento. E hoje, veja, como é que se diz? A igreja evangélica, a religião evangélica, está presa a uma doutrina criada, conhecida na época como doutrina nova. Uma doutrina nova. Observe, meu irmão, que não faz sentido. Então, é muito claro isso aqui, quando a gente tem os olhos iluminados, e não existe essa de dizer que
Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Veja que o próprio Jesus aqui em Mateus 24, no versículo 34, olha o que ele vai dizer. Veja que era para aquela geração. Ele diz aqui, ó, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Esta foi aquela geração dele. Ele não falou, em verdade vos digo, que não passará aquela geração. Entendeu? Se referindo para o passado. Mas ele disse, esta geração. Entendeu? Então, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que iriam acontecer? O que era que iria acontecer? A queda do templo, que ele disse que iria cair, falsos profetas que viriam, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, tudo isso aconteceu, a perseguição dos discípulos, entendeu? Muitos seriam mortos, e como foi de fato, entendeu? Os sinais que acompanhavam ali aquele povo, a vinda do Filho do Homem foi através de sinais. Os sinais estavam ali, presentes na vida deles, entendeu? Então, e veja que as tribos da terra iriam se lamentarem, iriam verem até mesmo aqueles que transpassaram, como foi lido aqui no livro de Apocalipse. E essa expressão nuvem fala de juízo. Então, é muito claro, meu irmão, não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir dessa realidade. Então, não estava falando aqui das tribos de Israel. Ou seja, não estava falando aqui das tribos do Brasil, estava falando das tribos de Israel. As 12 tribos que foram julgadas. E onde o Jesus da carne, aqui no particular, com seus discípulos, ele afirma que não iria haver nunca mais uma grande aflição, grande tribulação, como houve aquela ali, como aquela que iria acontecer. Veja, no versículo 21, Mateus 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, em outras traduções diz tribulação, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, olha, desde o princípio do mundo. A palavra mundo aqui, no versículo 21, aqui é o mundo cósmico, é o mundo global. Já no versículo 3 de Mateus 23, né, desse mesmo texto aqui, desse mesmo capítulo, o versículo 3 ali, quando você vê ali, porque em algumas Bíblias está assim, algumas traduções tem século, né, o fim do século, em outras tem o fim do mundo, mas aqui, esse fim do mundo aqui do versículo 3, na minha é fim do mundo, entendeu? Ali é o mundo cósmico. Já aqui o versículo de número 21, esse mundo aqui é o mundo... Não, o versículo 3 é o mundo Aion, perdão, entendeu? Quando ele diz que os discípulos fazem a pergunta, quando será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Aqui, no versículo 3, ali é o mundo cósmico. No versículo 21 aqui, que a gente está lendo aqui, que a gente está vendo, essa palavra mundo aqui já é o mundo cósmico, o mundo global, o planeta Terra, entendeu? Então veja, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, o mundo cósmico, tá entendendo? Até agora, esse até agora era lá, no momento em que Jesus estava falando. Esse agora não é para nós hoje, foi lá. Aí ele continua, nem tampouco haverá. Então ele disse que aquela aflição que iria acontecer, entendeu? Para aquela geração, a geração de Jesus, nunca aconteceu desde o princípio do mundo, entendeu? Então, e nunca mais haveria uma aflição tão grande como aquela. Nem a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira, nem a Segunda Guerra Mundial não aconteceu. A aflição não foi tão grande como foi no ano 70, o juízo que veio sobre Israel. Então, meu irmão, é muito claro, claríssimo, mas o povo, o sistema religioso aí, manipulador, enganador, vive enganando as pessoas. Tudo o que acontece, agora há pouco aconteceu uma grande tragédia aí, que a gente está vendo aí, entendeu? Eu quero até me sensibilizar com o povo do Rio Grande do Sul. E é lamentável, né? A gente vê nessa situação.
e uma ação da natureza, tá entendendo? Que aconteceu, e já tem pessoas dizendo que, olha os sinais, que sinais, mano? Que sinais? Eles vivem em função de sinais, eles estão vivendo de sinais como se fossem os judeus, um povo que vivia de sinais, um povo que sempre estava pedindo sinais ao Messias, ao Jesus da carne, entendeu? Então, hoje é a vivência, entendeu? É a vivência, é o dia a dia do sistema religioso. Eles vivem em funções de sinais, de guerras, de terremotos, de pandemias, de tragédias. É isso que eles vivem. Eles não vivem reinando em vida como nós vivemos, em paz, em descanso, em meio às lutas, em meio às dificuldades do dia a dia. Nós vivemos num descanso, sabendo que tudo isso sempre houve e sempre vai haver, meu irmão. Então, não existe isso aí, de que esses sinais que está acontecendo aí, isso aí é para nossos dias. Jesus não falou para nossos dias. Ele não estava se referindo para a nossa geração, para a geração do século XXI, do século XXII, do século XXIII, do século XIX, do século XX, que já passou, que sempre eles viveram esperando, entendeu? O Filho do Homem vindo. Isso passa geração, vem geração, e o povo esperando, e o povo esperando, e o povo esperando Jesus voltar, que é para levar eles, e o povo indo embora, chegando o dia quando o corpo tomba e Jesus não volta. Jesus não volta. Por que Jesus ainda não voltou? Por quê? Eu vou trazer vou gravar um vídeo com isso aí. Por que Jesus ainda não voltou? Será que está faltando dinheiro para ele pagar a passagem? Será, meu irmão? Só se for. Só se for. Porque os pastores dizem que os dízimos, o dinheiro é para Deus, e eles vivem administrando o dinheiro, vivem aí se beneficiando do dinheiro. Então, por isso que Jesus não voltou ainda, meu irmão, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Que mancada é essa, meu irmão? Então, observe, meu irmão, como pregar o evangelho hoje. Pregar não, trazer a verdade, pronto. Mostrar a verdade é claro demais, meu irmão. Então, não existe isso de Jesus voltar. Jesus já voltou, meu irmão. Ele veio, foi uma mudança pactual, uma mudança de pactos, onde o reino foi estabelecido de uma vez para sempre na sua totalidade. Então, as tribos que iriam se lamentar não eram as tribos de índio, aqui da Baía da Traição, e nem as tribos de índio do Mato Grosso do Sul, ali no Amazônia, não. Era as 12 tribos da terra, as 12 tribos de Israel. Tá entendendo? Que hoje não existe mais. Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também eu peço que se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do canal também do irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos, e também do canal também do irmão Guerreiros da Fé, do irmão Ivanilton Cruz. Do irmão Ivanilton Cruz, o nome do canal é Canal Guerreiros da Fé. Dê uma força lá para meus irmãos, que eles precisam também. Estão começando agora e é muito ruim quando a gente está começando, tá entendendo? É difícil, meu irmão, é difícil. Então, essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.